Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, a todos que nos assistem, que nos acompanham, você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, que Deus continue abençoando a sua vida. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Que esta paz permaneça em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 25, está escrito: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que faço para herdar a vida eterna? Então Jesus lhes perguntou: O que está escrito na lei? E como interpreta? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faça isto e viverá. Glória a Deus. Eu quero, queridos, agradecer a Deus por esta oportunidade. Peço de você o seu like, inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário. Amados, eu não tenho como te recompensar. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Ele há de te recompensar grandemente e poderosamente. Meus amados, o céu é surpresa para muitos de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aquele que a gente imagina que está salvo, não está. Aquele que a gente menos imagina que pode alcançar a salvação, está com seu passaporte garantido para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Através de riqueza não se compra a salvação. A salvação, como disse Paulo, ela é um dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não somos salvos pela maneira de nós se vestirmos. Nós não somos salvos pelo carro que a gente possui, pela casa que nós moramos. Nós somos salvos, todos nós sabem que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Certa vez, alguém chega para Jesus e faz uma pergunta: o que possamos fazer para herdar a salvação, para alcançar a vida eterna? Jesus toma uma criança, coloca no meio dos seus discípulos e diz a eles: aquele que não se comportar, aquele que não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino do céu. Jesus estava nos mostrando que para se entrar no céu, para alcançar a salvação, é necessário que o ser humano tenha humildade. É necessário que o ser humano seja puro, porque uma criança, ela não tem maldade no coração. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário que o ser humano seja humilde para alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, para me alcançar a salvação, basta apenas eu conhecer a palavra de Deus? Não, senhores. Não basta apenas conhecer a palavra de Deus. Você não tem que ser só ouvinte da palavra de Deus. Você tem que ser praticante, você tem que ser fiel. Mas aí você me pergunta: irmão, não se consegue ser fiel à palavra de Deus? A gente não consegue cumprir a palavra de Deus na risca, tudo que está determinado. Eu sei que a gente não consegue.
Aí é que entra a graça, louvado seja o nome do Senhor. Aí é que pela misericórdia de Deus somos salvos, porque nenhum de nós conseguimos obedecer todos os mandamentos que a Bíblia nos propõe. Louvado seja Deus. Todos os mandamentos que a Bíblia nos propõe, a gente não consegue cumprir na íntegra, na risca. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que se manifestou a graça, porque se a gente conseguisse cumprir todos os mandamentos da palavra de Deus, o sacrifício de Jesus se tornaria nada, se tornaria vã, não surtia efeito algum. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus, conhecendo as nossas necessidades, conhecendo as nossas fraquezas, sabendo que nós não conseguiríamos cumprir tudo que está determinado na sua palavra, ele se manifestou para nos dar o direito de salvação. Louvado seja Deus. Perceba-se que este homem aqui não era qualquer um. Primeiro, a palavra de Deus nos informa que ele era um homem intérprete da lei, conhecedor das Escrituras. Por isso é que ele disse que não basta apenas conhecer as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Muita gente conhece as Escrituras, porém, muitos não obedecem o que está determinado nas Escrituras. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, andam com a Bíblia no celular, na bolsa, louvado seja o nome do Senhor, mas quando se fala de obedecer os mandamentos da palavra de Deus, eu sei, como eu já lhe disse, que nós não conseguiríamos cumprir os mandamentos da palavra de Deus, mas eu não devo ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Eu não devo ser apenas ouvinte. Eu devo ser praticante da palavra de Deus. Eu sei que não consegue se obedecer todos os mandamentos. Veja que este homem aqui era um homem intérprete da lei. Jesus está ensinando. E ele, com o intuito de pôr Jesus à prova, louvado seja Deus, ele chega para Jesus e faz esta pergunta. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que faço para herdar a vida eterna? Louvado seja Deus. Ele achou que por algum momento iria surpreender Jesus com as suas palavras, porque tem muita gente que pensa que salvação é isso, é eu saber ter uma boa dicção, eu saber falar bem, eu saber pronunciar bem as palavras, louvado seja o nome do Senhor, quando na verdade salvação, queridos, não se compra, não se conquista com palavras, não é pela minha forma de eu me expressar bem, de eu ter uma boa oratória. Não, senhores, não é isso. Palavra salvação não se constitui a isso. Salvação, em primeiro lugar, eu tenho que mudar o meu comportamento, eu tenho que mudar a forma de eu agir, eu tenho que deixar Deus mudar a minha situação, eu tenho que, de fato, me converter a Cristo, corpo, alma e coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que mudar as minhas vontades, eu tenho que negar a mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, para que eu possa alcançar a salvação. Aquele homem achou que com as suas palavras, com o seu modo de agir, louvado seja o nome do Senhor, ser conhecedor da lei lhe fazia um salvo, quando na verdade não é isso. Quando na verdade não é isso. Eu sou conhecedor da lei, eu conheço as Escrituras,
eu fiz várias faculdades, eu tenho diploma disso, de aquilo, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Isso não me faz o salvo. Não adianta eu conhecer todas as regras da Escritura e não ter uma transformação de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, queridos, não adianta eu conhecer todos os mandamentos da palavra de Deus e não ter uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, porque a salvação não se confere apenas por isso. Louvado seja Deus. Este homem aqui era um conhecedor da lei, conhecia a lei, ele interpretava a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez era um homem que conhecia todas as regras, todos os mandamentos. Quem sabe talvez não cumpria aquilo que ele conhecia, porque conhecer é uma coisa, cumprir-se é outra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Jesus diz para ele. Então Jesus lhes perguntou: o que está escrito na lei? Tu é conhecedor da lei. O que está escrito na lei? Como interpreta? Como tu interpreta a lei, queridos? Tem tanta gente perdida. Tem tanta gente perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tantas pessoas, quanto mais ele conhece, mais ele é desobediente. Desculpe eu lhe dizer isso aqui. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos a conhecer a Deus, louvado seja o nome do Senhor, mais a gente se torna desobediente. Por quê? Pelo fato do nosso conhecimento. Porque a gente se baseia na capacidade, naquilo que a gente conhece. Louvado seja o nome do Senhor. Quando, na verdade, as coisas não funcionam desta forma. As coisas não são assim. Louvado seja Deus. O meu conhecimento que eu tenho das Escrituras não faz de mim salvo. Se eu não viver o que é dito na palavra de Deus. Se eu não obedecer os mandamentos da palavra de Deus. Então este homem aqui chega para Jesus, chega para ele, louvado seja o nome do Senhor, e pergunta: o que está escrito na lei e como interpreta? Olha a resposta dele, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, corretamente, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, perdão, meus irmãos. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso aqui ele conhecia, ele sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Que amar a Deus acima de todas as coisas. Ele conhecia, ele sabia disso aqui. Louvado seja o nome do Senhor. De todo o teu coração. Ele sabia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não era qualquer um. Ele conhecia as Escrituras. Você vai entender que ele conhecia de cor e salteado as Escrituras. Total que até aqui ele não bambeia, como a gente diz, em palavras. Ele se torna uma pessoa sábia até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Será que ele fazia tudo isso aqui? Será que ele cumpria isso aqui na risca, na íntegra? Será que ele obedecia tudo isso aqui que estava escrito? Porque aqui são coisas, no versículo 27,
Tem coisas que para nós seres humanos é impossível de cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é tão impossível de a gente cumprir alguns mandamentos que aqui estão, louvado seja Deus, que às vezes a gente fica se perguntando como este homem chega para Jesus e faz esta pergunta. Louvado seja Deus. Jesus aqui, ele jogou, como se diz no ditado popular, um balde de água fria em cima deste homem. Porque ele fez todas essas perguntas, o homem perguntou, será que, e ele respondeu, perdão, será que este homem cumpria tudo isso aqui? Porque, queridos, amar o próximo como a nós mesmos, isso aqui é um mandamento difícil. Isso aqui para nós é uma coisa assim que não é impossível, mas é difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Amar quem nos maltrata, amar quem quer ver o nosso mal, a nossa destruição, amar quem quer ver a gente jogado no fundo do poço. Entre esses mandamentos aqui, o mais difícil aqui é amar o próximo. Hoje nós vivemos em um mundo cheio de maldade, onde as pessoas, louvado seja o nome do Senhor, a todo custo quer ver a nossa destruição e nós temos que amar. Este mandamento aqui, entre todos esses mandamentos aqui, o mais difícil é amar o próximo. Louvado seja Deus. Porque muitos de nós não amam. Diz que ama só de fachada. Não ama o próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele aqui respondeu, não quer dizer que ele praticava tudo isso aqui. Mas Jesus disse, olha, tu respondeste corretamente. Na verdade, tu és o conhecedor da lei. Na verdade, tu soube discernir. Tu teve entendimento de tudo que eu te perguntei. Agora eu vou te dizer uma coisa. Faça isto e viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quando nós chegamos no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Veja como são as coisas. Ele conhecia tudo isso aqui. Do versículo 25 ao versículo 28, ele respondeu na risca, na íntegra. Só que quando chega no versículo 29, ele se confunde. Ele faz uma pergunta. E eu aqui não vou continuar para diante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gravamos aqui mensagens curtas para não tomar muito tempo dos irmãos, dos amigos, mas do versículo 29 em diante, você vai ver que ele começa a se enrolar, como diz aqui no provérbio popular. Ele começa a ficar todo embaraçado. Ele começa a ter, louvado seja o nome do Senhor, algumas surpresas que ele não imaginaria que Jesus iria lhe perguntar. Conhecedor da lei, conhecia as Escrituras, conhecedor das Escrituras, conhecedor da lei. O fato não é conhecer as Escrituras. Não é somente conhecer as Escrituras. É viver as Escrituras. Quero deixar esta palavra para o teu coração, para a tua vida. Que Deus abençoe você no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz. Que Deus abençoe.